Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né? Essa aula de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o nosso Postgres, né? Vamos falar um pouquinho sobre como utilizar aqueles comandos que a gente já utilizava no SQL para poder utilizar aqui no Postgres. Na verdade não tem muitas grandes diferenças, né? É óbvio que as diferenças aqui são mínimas, por quê? Porque tem a linguagem padrão SQL envolvida no assunto, né? Quando a gente tem SQL envolvido, então obviamente que serão os comandos muito parecidos, né? Porque na verdade o comando SQL ele não muda, né? Eles vão ser sempre os mesmos. Claro, tem algumas diferenças tem algumas pequenas diferenças, né, entre um SGBD e outro, mas não é uma grande diferença. Então nós vamos começar a trabalhar aí, vou mostrar para vocês então agora de imediato. Vocês já devem ter instalado, né, Postgres aí e também o pgadmin, né? Se você estiver utilizando o Windows, você vai utilizar, né, instalar ali, não tem muita coisa, você vai escolher seu usuário, né, senha ali logo no início da instalação, quando você estiver instalando, né? Se estiver no Ubuntu, você pode, ou em algum derivado do Debian aí, você vai criar depois um usuário. É só seguir aquelas instruções de instalação lá. Você vai criar um usuário lá. Cria um usuário administrador, né? Depois instala o pgadmin para a gente poder então trabalhar aí com nas nossas tabelas. Administrar aqui pelo pgadmin, ela vai ser uma ferramenta bastante útil para a gente aí, ok? Então vamos lá. Sempre que a gente for precisar de ajuda aí, né, de trabalhar com o nosso Postgres, nós vamos estar utilizando a documentação ou alguma outra coisa baseada na documentação, né? Vou mostrar para vocês então a nossa tela. Quando a gente acessa aqui o postgres.org, né, que é o site oficial do Postgres, nós temos aqui a parte de documentação, né, documentação. A gente vindo aqui na parte de documentação, nós temos o manual, né? O manual da última versão fica aqui. Os manuais, versões anteriores também vão ficar aqui, tá? Nós temos o manual traduzido para chinês, francês, japonês e russo, né? Infelizmente a gente não tem ainda para português, né? Mas a gente pode utilizar. A gente sabe que a gente tem que sempre que aprimorar o nosso inglês, né? Quando for trabalhar com a nossa área, porque é sempre útil, né? O inglês aí é essencial, porque todas as coisas, novidades acontecem, vem em inglês primeiro, né? Então vamos abrir aqui o nosso PDF, eu vou abrir da versão 13, que eu estou trabalhando aqui. Então ele vai trazer para mim aqui, ó, são 2.725 páginas, é bastante coisa aqui. Nós temos de logo de início aqui o nosso sumário, ele vai trazer aqui todas os locais aqui, né, onde nós vamos encontrar os conteúdos que a gente precisa. A gente tem algumas versões resumidas também, né, em alguns lugares. Uma delas que eu encontrei, eu acho que vai ajudar a gente aí. Versões resumidas geralmente ajudam, né, por se tratar de um documento muito grande aqui. A gente pode, obviamente, consultar ele sempre que necessário, né, a nossa documentação aqui, mas a gente pode ter a versão resumida para ajudar a gente a achar as coisas mais rápidas, às vezes alguma dica rápida, né, algum comando que a gente esqueceu, alguma coisinha assim a gente pode ver. Então aqui, ó, nesse aqui, ó, tutorialspoint.com, ele tem um resumo da documentação aqui pra gente, né? Então vai ajudar também em alguns momentos. Nós temos aqui sintaxes, né, tipos de dados, como criar uma base de dados, selecionando, né, excluindo, criando tabelas, falando sobre esquema de banco de dados, inserindo, né, consultas e assim por diante. Então nós vamos ver rapidamente aqui então, né, para a gente não demorar muito os nossos vídeos ficarem menores. Nós vamos fazer um apanhado geral aí, obviamente que a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas nós vamos fazer um apanhado geral e executar então da melhor maneira possível, mais rápido possível, para que a gente possa não ficar demorando muito. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer então depois de instalado o Postgres e o pgadmin, nós vamos executar o pgadmin. Então eu vou executar o meu pgadmin aqui.
Opa, peraí, pgadmin 4 está aqui. No Windows ele já executa direto no navegador aqui, tá? Ele vai criar um localhost pra gente aqui, né? A porta que ele está usando é essa daqui, e vai criar o browser pra gente poder acessar o nosso servidor. Geralmente ele pede aqui, né, por padrão, ele pede uma senha. Só que ele não está pedindo aqui, por quê? Por que ele não está pedindo? Porque eu acho que eu já coloquei a senha agora há pouco, né? Então se eu coloquei agora há pouco, como eu coloquei agora há pouco, então ele não pediu a senha aí. Mas se ele pedir, é só você colocar a senha que você escolheu, né? Que você escolheu aí na hora de instalar, e ele vai trazer então vai acessar aqui pra gente. Os servidores meus estão aqui rodando, né? Minhas bases de dados estão aqui. Quando a gente cria, né, logo de cara aqui, quando a gente executa, ele já tem uma base de dados. Se a gente for logo depois da instalação, ele tem a base de dados Postgres, que é uma base de dados já do próprio Postgres mesmo, para finalidades dele lá. E traz também, aí eu posso criar as minhas bases de dados, obviamente, né? Então, como que eu vou criar? Aqui no pgadmin é tranquilo, você vai clicar com o botão direito aqui em cima de base de dados, tem Create Database, já está aqui, né? Então eu posso colocar aqui o nome na minha base de dados, vou colocar aqui empresa, sei lá, só para teste, eu vou colocar assim, empresa teste até, empresa teste, só para a gente poder criar os nossos testes aí. O proprietário aqui, proprietário padrão, deixa o proprietário padrão Postgres, que é o usuário padrão aí do sistema. Se a gente quiser criar depois outros usuários, a gente vai ver mais para frente. Criando outros usuários, a gente pode colocar como proprietário, né? Feito isso, a gente pode utilizar ainda outras configurações, como encoding, né? Table space, que é onde que vai ser criada essa tabela. O collation, né? Que é, eu posso escolher português do Brasil aqui, por exemplo, né? O tipo caractere também posso escolher do Brasil também. O TF8 deixa o TF8 mesmo, né? Que é o padrão. Aí questão de seguranças e privilégios a gente vai ver depois, né? Isso aqui a gente não precisa se preocupar agora, né? E o SQL que ele cria é esse aqui, né? Então para criar uma base de dados nós poderíamos até criar na linha de comando utilizando esse aqui, né? Create Database, empresa teste, se eu parasse por aqui, já colocaria as configurações padrão dele lá, já criaria a minha base de dados. Se eu quiser colocar as definições, colocar outros parâmetros, eu coloco a cláusula with e coloco o proprietário, o encode, né? O colate aqui que a gente definiu aqui nos parâmetros. E limite de conexão, -1, significa que pode ser acessado por vários usuários ao mesmo tempo, né? A quantidade de pessoas que podem acessar ao mesmo tempo a nossa base de dados. Feito isso, nós vamos executar isso, vamos salvar. Salvou, ele criou aqui para mim a base de dados empresa teste, certo? Então, criando a base de dados empresa teste, nós podemos criar as nossas tabelas, né? Pode começar a criar as nossas tabelas aí. Então, vamos ser mais objetivos aí, rápido, para a gente não demorar muito. Vamos criar uma tabela, umas duas tabelas aí, umas 2 ou 3 tabelinhas para a gente poder trabalhar então com a gente poder, né, fazer os nossos testes aí e verificar algumas coisas que tem de diferença entre o nosso MySQL e o SQL aqui. Então, para a gente executar os nossos comandos, a gente pode utilizar o seguinte local aqui. Nós podemos vir aqui, né? Vocês notem que aqui nós temos Dashboard, Properties, né, SQL. Se eu clicar em SQL, vai mostrar a criação no meu banco, né? Não é isso que a gente quer ver, a gente quer executar alguns comandos. Então, clicando com o botão direito aqui, ou então vindo aqui em Tools, tanto faz, tá? Uma dessas duas coisas. Clicando com o botão direito, vocês vão escolher a opção Query Tool, né? Ferramenta de consulta, né? Ou então vir aqui em Tools de Query Tool também. Tem ele por aqui, Query Tool. Clicando aqui, ó, vocês vão ver que ficou selecionado empresa teste, né? É a conexão que nós temos agora. E aqui nós podemos executar os nossos comandos. Então, bem tranquilo. Executar os comandos por aqui. Então, vamos criar uma tabela. Criar uma tabela é aquele mesmo comando, né? Então, eu só vou rever rapidamente esses comandos aqui.
A gente não vai nem aprofundar muito sobre ele. Se a gente quiser aprofundar, vai lá nas documentações, dá outra olhada, né? Se tiver alguma dúvida sobre esses comandos, vai lá e dá uma olhada, porque a gente não vai ter tempo de rever todos, né? Obviamente. Nosso tempo é curto, né? Então, setor, por exemplo, né? Tem um setor na minha empresa lá, um departamento, poderia ser, né? Vou colocar departamento, não vou deixar setor não. Vou colocar departamento. Beleza. Aí, vou colocar aqui ID débito, né? ID do departamento. Ó, nota que se eu colocar só ID, ele fica vermelhinho. Significa que é uma palavra reservada. Se é uma palavra reservada, então nós não podemos usar né, nas nossas tabelas. Pessoal, aqui o tipo de dado que é autoincremente aqui é o serial. Então nós podemos utilizar o serial para poder ser autoincrementado, né? Um campo nosso aqui. E vou colocar aqui, ó, que ele é primary key. Vou criar dessa forma, depois a gente cria de uma forma diferente ali mais à frente. E nome do departamento. Vai ser do varchar. Pessoal, os tipos de dados aqui são muito parecidos, né? Tem muitos dados, tem muitos tipos de dados que já é padrão da linguagem SQL. Então, a gente pode utilizar aqui também o varchar, né? O departamento pode ser menor, né? Não precisa ser tão grande assim, 255. Só coloca aqui o número máximo de 100. Beleza. Criamos aqui, ok? Vamos deixar assim por enquanto, depois nós vamos falar sobre isso. Criei a tabela, olha só, para criar a tabela é assim, vou executar. Executar, nós podemos clicar aqui nesse execute aqui em cima, né? Tem um sinalzinho aqui de início aqui, né? De play. Ou então a gente pode dar um F5, tanto faz, tá? Então clicou aqui, ó, tá dando erro de sintaxe. E por que tá dando erro de sintaxe? Foi até bom dar, né? Logo de cara. Por quê? Porque aqui eu coloquei uma vírgula, só por isso. Eu não posso colocar a vírgula no último campo. Coloquei o último campo, não coloco vírgula logo em seguida dele. Vou executar novamente, beleza. Criou agora a nossa tabela. Onde é que ela fica? Então tá aqui, ó, dentro de empresa teste, eu tenho aqui esquemas. Esquemas, eu tenho esquema público, que é o esquema padrão, é o esquema público. Aí eu tenho aqui embaixo tabelas, tables. Tabelas, eu tenho uma tabela, agora está constando que eu tenho uma tabela de departamento. O que eu tenho dentro da tabela? Quais colunas? Eu tenho o ID e o nome. Quais constraints eu tenho? Quais as restrições, né? Por enquanto, chave primária aqui, beleza? Então, é isso, né? E aí uma tabela. Vamos criar uma segunda tabela. Olha só. Opa. Create table. Funcionário, por exemplo, né? Vamos já criar aqui e fechar para não esquecer, né? Nesse meio aqui agora vamos colocar id func, né? Que é o id do funcionário, do tipo serial. Eu não vou criar como chave primária agora, só para a gente ver como criar isso depois, tá? É bem simples, não faz muita diferença criar agora ou criar no final aqui da tabela, tanto faz, tá? Nome, varchar, né? Varchar, agora eu vou colocar 255 aqui mesmo. Vírgula, aí vamos colocar a idade, tipo int, ó, um tipo inteiro, né? Normal, então not null, poderia ter colocado um inteiro menor, né? Small int. Deixa eu ver se small int vai ter aqui. Small int vai ter, né? Obviamente que esses tipos de dados são bastante comuns. Small int que é um inteiro menor, né? Idade, não sei que eu colocasse uma data aí, né? Data de nascimento, alguma coisa assim. Mas idade é bem tranquilo, não vai ter gente com mais de 3 dígitos ali na idade, né? Então, salário pode ser real, tá? Tem vários tipos aqui. Ou pode ser aquele numeric também, que a gente viu lá no MySQL. Então, numeric, vou colocar aqui 8,2. Significa que vai ter o quê? 8 casas decimais, 8 dígitos antes e 2 dígitos depois, né? Do campo aí, beleza? Então, o outro aqui, agora eu tenho que definir... Vamos definir uma chave estrangeira, então, vamos ligar, né? Ligar o departamento ao funcionário. Então, o funcionário, ele pertence a um departamento. Um departamento tem vários funcionários. Então, N está do lado de funcionário, significa que a chave estrangeira fica do lado de funcionário. Então, aqui eu tenho que ter uma chave estrangeira dizendo em qual setor esse funcionário trabalha. Então, ID departamento, no caso, né? ID débito, né? De departamento.
ID débito. Olha só, o tipo lá está serial. Geralmente o tipo da chave estrangeira tem que ser o mesmo tipo da chave primária. Entretanto, a gente sabe que o serial, eu não posso colocar esse tipo como serial aqui, porque serial ele é autoincremente. Eu não vou querer que ele seja autoincrementado. Aqui ele tem que ser um número normal. Então, que tipo de dado é o serial? Né? Serial é do tipo inteiro. Então, nós vamos sempre lembrar disso, tá? Serial é do tipo inteiro. Então, aqui o tipo de dado da chave estrangeira é inteiro, tá? E ele referencia, olha só como é que é simples de criar uma chave estrangeira bem diretamente aqui. Depois nós vamos ver outra forma de criar a chave estrangeira, mas uma delas é bem simples, colocando simplesmente aqui assim, ó, departamento, referência do departamento e de débito, né? Então, ó, bem simples de fazer, né? Faltou o quê? Se definir a chave primária. Então, só colocar aqui, ó. Opa! Primary key e colocar qual que é o campo que é a chave primária. Defunc. Beleza. Aí não precisa colocar vírgula, que é o último campo. Acabou. Então essa aí é a criação da tabela funcionário. Bem simples e direta, né? Vamos selecionar aqui e vamos executar. Executou, pronto. Já tenho aqui a tabela funcionário também. Será que está mesmo? Tá aparecendo uma tabela ali. Vou dar um refresh aqui, botão direito, né? Dá um refresh. Aí você vai achar agora o funcionário aqui. Ele está aqui, inclusive tem a constraint chave estrangeira, né? Beleza? As colunas estão todas aqui. Então está funcionando, né? Criou nossa tabela funcionária aqui na nossa base de dados empresa teste, ok? Então na próxima aula nós vamos falar então um pouquinho sobre como alterar a estrutura da nossa tabela, né? E começar a ver alguns outros comandos aí também, ok? Por enquanto, nesse daqui nós vimos então como acessar o PGAdmin, né? Depois de instalado o nosso Postgres. E aí nós vamos poder usar esse PGAdmin para executar alguns comandos, criação de tabelas e administração, né, do banco como um todo aqui. Por enquanto nós estamos vendo os comandos básicos, revendo aí rapidão os comandos básicos. Na próxima aula a gente continua então.